abençoe a sua vida. E nós temos uma palavra para esta noite. Nós vamos fechar a terceira semana, né, pastor? Falando, essa é a segunda, semana que vem é a última, sobre reprojetar. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Vai dizer: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor Esse versículo mexe muito comigo. A gente cresce ouvindo, né? O homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta. Nós fazemos planos, mas quem decide é o Senhor. A gente cresce ouvindo que é a última palavra do Senhor. A gente não cresce só ouvindo, a gente cresce vivendo isso. E pensar em reprojetar é algo que você vai ter que refazer. Reprojetar vem de projetar de novo. E projetar, a gente pode dizer também em sentido de planejar, recriar, refazer. E é verdade que refazer, às vezes, é mais difícil do que fazer pela primeira vez. Porque quando a gente fala de refazer, a gente vai fazer de novo. Reprojetar, a gente reprojeta quando o projeto talvez não alcançou o que a gente esperava. E eu fiquei pedindo ao Senhor algo sobre isso, porque fazer uma construção do início, vamos pensar assim, vamos começar a construir. A gente começa a construir algo com tanta empolgação, né? Com amor, com afinco, com determinação, e começa, planeja, constrói e vai fazendo. Mas quando você tem que refazer, restaurar, quebrar o que está ruim, o que não deu muito certo, eu não sei vocês, mas eu não tenho paciência para fazer obra dentro de casa, eu não gosto. Tem gente que adora a obra dentro de casa. Tem gente que gosta de estar fazendo obras. Ficou pronto, acho um negocinho, vou fazer de novo. Eu não gosto. Porque faz uma bagunça, né? Quando a gente vai refazer algo que está pronto, mas precisa ser mexido, dá um incômodo, porque você já está dentro da situação. E aí você tem que tirar tudo do lugar. Se estiver ocupando, vamos mexer aqui. Você vai mexer aqui, mas você acaba mexendo, às vezes, na casa inteira. Aquilo que era para refazer algo incômodozinho, você vai precisar esvaziar esse cômodo. Se você esvaziar esse cômodo, você enche outro cômodo e bagunça outra coisa, e a poeira daqui, bagunça ali. Eu peço a Deus para fazer, mas eu não gosto de obra. Se a gente pudesse fazer algo para a gente fora da casa, né? Mas não dá para reprojetar estando de fora, nesse sentido aqui. Aqui tem condição, anda com uma casa, vai para o canto, quando a casa estiver pronta, ele volta, né? Não é o meu caso. Se for o seu, que Deus abençoe a mim, não desampare. Mas quando a gente fala de reprojetar, é algo que a reunião foi boa, mas ficou alguma pendência. Foi legal, então vamos fazer de novo. Reúne de novo. Então, quando a gente fala de reprojetar, a gente pode ter duas visões dessa palavra. Eu posso ver o incômodo de ter que fazer de novo, ou eu posso ver a oportunidade de fazer melhor aquilo que eu não consegui fazer antes. A mesma coisa, eu posso ter duas visões. E aí eu fiquei pensando, porque a Bíblia diz que, no livro de Provérbios, que o cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a resposta. E para pensar, quem de nós não tem propósitos? Quem de nós não tem sonhos, projetos, desejos? A gente entende que tudo parte de um desejo, tudo começa aqui dentro. Às vezes a gente pensa, o que eu vou fazer na obra do Senhor? Qual é o meu chamado? Mas daqui de dentro, tudo parte de um desejo. E aí quando falo de desejo, eu falo de propósito, falo de metas.
E aí eu fico pensando, porque quantos de nós aqui não temos sonhos, metas, projetos que talvez não alcançaram aquilo que a gente esperava? E talvez chegamos em 2022 finalizando, e talvez aquilo que a gente esperava tanto para esse ano e ainda não se cumpriu. Mas, como já foi dito que a gente sabe, o ano ainda não terminou. O nosso Deus, ele é poderoso para hoje ainda mudar toda a situação. O nosso Deus é poderoso para quando você colocar o pé para fora dessa porta, o telefone tocar, a notícia chegar, você está na tua casa, alguém que decide se converter ao Senhor. Você pode chegar na tua casa e todo o ambiente está mudado, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas a Bíblia também diz em Eclesiastes capítulo 11, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Se o tempo é esse, pode sorrir, porque você vai viver o que Deus projetou para você. Se o tempo chegou, ninguém segura. Se o tempo é esse, ninguém vai impedir o que Deus tem para você. E aí a gente entra nesse impasse. O tempo. Projeto, tempo. Todo projeto ele precisa de uma meta e ele precisa de um tempo. E aí eu fico pensando que tem alguém aqui que está precisando refazer uma rota. Tem alguém que precisa refazer um projeto. E é triste quando a gente sonha, sabe, Cris? E as coisas não acontecem como a gente sonhou. Mas a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Quem sabe o que é Deuteronômio, capítulo 28? Ele vai dizer: se atentamente ouvir a Deus e obedecer os seus mandamentos. Abre Deuteronômio, capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bom, o que é isso? Eu projeto e parece que não está acontecendo e eu estou obedecendo. Mas ele está dizendo que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, o fato de não estar acontecendo, Tiago, do jeito que você queria ou do jeito que você planejou, não significa que Deus não está no controle das coisas. O que eu preciso fazer não está acontecendo para mim, na minha visão humana. Eu não estou vendo nada acontecer, mas eu vou permanecer ouvindo a voz do Senhor que diz para mim: permaneça na obediência, permaneça no lugar, porque eu prometi. E se Ele prometeu, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, ouça a voz e obedeça. E qual é a voz de Deus para nós esta noite? Não vai ter vento, vai ter tempestade, mas Ele tem uma palavra, ninguém morre. Se ficar na embarcação, ninguém morre. Olha aí, Paulo está ouvindo a voz de Deus. José do Paulo, diga para o povo que se ficar na embarcação, ninguém morre. No desespero da viagem, tudo vento batendo, as coisas querendo se quebrar, era dele querendo fugir. Os prisioneiros queriam fugir, queriam aliviar a carga. Estavam fazendo jejum, desesperados. Até para jejuar, a gente tem que ter cuidado. Não jejue desesperado, jejue rendendo graças. E aí ele vai dizer para aquele povo: é necessário que dê graças, que se alimentem, porque a viagem vai ser turbulenta. E a Bíblia diz, pastor Fábio, que Paulo, ele dá graças antes que eles comem. Na hora que eles se assentam para comer, para se alimentar, Paulo dá graças. Isso te lembra alguma coisa? Paulo rende graças antes do alimento. Isso te lembra alguma coisa? Eu me lembro de Jesus rendendo graças antes da ceia. Eu me lembro de Jesus rendendo graças antes de ressuscitar Lázaro. Eu me lembro de tanta coisa na Bíblia que antes do milagre rende graça. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Eu tenho uma palavra sobre a tua vida. Ainda que a rota pareça que não está do teu jeito,
fala aqui para a gente ser firme e constante. A Bíblia não diz para você, seja forte e constante. Ele diz, seja forte e corajoso, porque você vai ser forte, mas você também vai ter medo. O que é coragem? É fazer mesmo quando eu tenho medo. Coragem é quando eu continuo mesmo com medo. Olha o que ele vai dizer, ser forte e corajoso. E ele diz, sede firmes e constante. Isso não é coragem? Ser constante tem que ter coragem, porque no meio do caminho muita coisa acontece. No meio do caminho o vento sopra, o navio parece que vai a pique. Deus está dizendo, você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você não precisa ser forte o tempo todo, até porque a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu entendo que eu não posso, Ele pode. Quando eu entendo que eu não tenho, Ele tem. Quando eu entendo que para mim não dá mais, Ele vai agir, Ele vai fazer. Ele se revela, esse, na nossa pouca força. É por isso que Ele diz, sede firme e constante. Não precisa ser forte o tempo inteiro. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é forte. O perigo não mora na fraqueza. O perigo mora quando eu acho que eu sou forte. Porque a Bíblia diz que eu sou forte nele. Quando eu penso que estou fraco, eu sou forte. Mas eu sou forte nele, não é na minha força. É por isso que precisa dizer, sede firme e constante. Não está legal não, mas eu continuo. Não estou gostando do que eu estou vendo, mas eu continuo. Não estou gostando do que está aparecendo no cenário. Tem dia que até cheiro de luta, porque eu sinto cheiro de vitória, não sei vocês. Eu não sei explicar o que é isso não, mas tem dia que eu sinto, parece que eu respiro vitória. Mas quando o ambiente também está pesado e a gente entende que Satanás está levantando com força, a gente também sente. Só que é aí que eu preciso permanecer firme e projetaram para que Paulo chegasse. Quem projetou foi o homem? Não foi. Não foi. O homem só é canal daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O homem só foi canal para conduzir o que Deus tinha para fazer na vida de Paulo. Nós atribuímos as nossas dores a pessoas. Nós atribuímos as portas que se fecham às vezes a pessoas. Olhamos e dizemos, fulano podia fazer para me ajudar e não fez. Fulano podia ter colocado a mão na maçaneta e abrir a porta para eu entrar. Fulano podia ter mandado uma mensagem, mas não mandou. Ei, Deus está dizendo para mim e para você, Ele só é o canal. Até mesmo porque quem endurece o coração do homem é Deus. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para o nome dele ser glorificado. Deus diz, Moisés, vai que eu vou te libertar, eu vou libertar o povo, vou te usar. O mesmo Deus que diz, Caim, vai, é o mesmo Deus que endurece o coração de alguém. Jesus não me deu nada, tu manda eu ir e a porta fecha. Jesus, tu manda eu ir e a porta parece que fica mais travada. Jesus, tu manda eu ir, todo mundo some, não tem uma indicação, não tem ninguém que possa entender o que eu estou passando. É Deus que endurece corações. É Deus que aplana o caminho. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 45, ele vai dizer assim, assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para bater as nações. Tu acha que Ciro era servo do Senhor? Não era não, mas quando Deus decide usar, Ele usa quem Ele quer. Ele vai dizer, eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os terrores de ferro. Diga para quem está do teu lado, você não precisa de indicação, você não precisa de alguém que abra a porta, porque o nosso Deus abriu as janelas do céu. É Deus sonho para passar. É Ele que endurece o coração do homem para se revelar. Quantas vezes fazemos planos, e sim, colocamos expectativa de alguém. Chega pessoas às vezes na nossa vida que parecem possibilidades. E aí quando a gente pensa que alguém é uma possibilidade, o Senhor fala para nós, vou endurecer o coração dele, porque não é por ali que vai vir o que eu quero para você.
Não é por aqui que eu vou fazer. Somente seja firme e constante. Falar em reprojetar e refazer não é muito legal, dependendo da visão. Mas para quem entende que precisa de algo que é importante, reprojetar, refazer, recriar, restaurar é a oportunidade de viver algo que não conseguiu viver. Deus está dizendo para nós, se é para reprojetar, é a oportunidade de viver coisas inefáveis, é a oportunidade de viver coisas que você não imaginava, é a oportunidade. Deus está dizendo, qual é a visão que você quer ter de reprojetar? Do que não deu certo, ou da oportunidade de fazer melhor? Esse mês passado, o Guilherme teve 3 provas no mesmo dia. Quando amanheceu o dia, eu perguntei para ele assim, falei, bom dia, filho. Ele ia sair para fazer, só ia voltar no fim do dia. E eu falei assim para ele, bom dia, filho, tudo bem? Ele, tudo bem? Eu falei para ele, e aí, como é que você quer ver o seu dia hoje? Dia de provas ou dia de vitórias? Porque se ele quisesse olhar como dia de provas, seria um dia de provas. Mas se ele confiasse no Deus que prometeu, seria dia de vitórias. Talvez o que está faltando é a gente mudar a visão das coisas. Que Deus possa abrir os olhos, tirar as escamas dos teus olhos e fazer você ver o que Deus tem para você. Que você possa ver que o teu hoje não decide o teu amanhã. O teu hoje, o cenário de hoje, não decide o teu amanhã. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Há quem diga que 2023 será ano difícil. Vai dizer para mim que tem ano fácil para a igreja? 2023 vai ser ano de guerra, ano difícil. Mas tem ano fácil na igreja? Não, tem ano de vitória. Tem ano de mão estendida, porque a Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida, não está encolhida. O pastor leu na leitura introdutória, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É ano de guerra, vai ser ano difícil, mas eu habito debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo, e nele eu descanso. Não temas, porque eu sou contigo. Não baste, porque eu sou teu Deus. E como viver isso quando tudo parece acabar, missionária Carla? E como viver isso quando parece que não tem mais jeito? E como viver isso quando parece que esquece? É assim que fala, esquece, acabou, está acabado. Está acabado. Eu preciso fazer como está na palavra do Senhor. No livro de Jeremias. Quero trazer à memória só o que me dá esperança. Quando tudo parece acabado, eu preciso trazer à memória. Quando tudo parece perdido, eu preciso trazer à memória. E o que eu trago à memória? Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma palavra. Eu não estou vendo, mas eu creio. Porque eu tenho uma palavra. Você pode dar um sorriso para alguém e dizer para ele, essa palavra te basta. Pergunta para ele. Essa palavra te supre? Essa palavra te acalenta? Essa palavra te sustenta? Essa palavra te mantém de pé? Porque senão, você vai precisar fazer algo. Você vai precisar fazer aquela canção, entre no quarto e feche a porta. Quando a palavra que a gente tem parece não sustentar mais a nossa fé. Quando a promessa que eu tenho parece não me sustentar mais de pé, eu preciso entrar para o quarto e ter particular com Deus. Porque quando a gente clama, quando a gente chora, se cumpre em nós a palavra que está em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes